família. Nessa noite estou aqui para poder pregar uma palavra de salvação, uma palavra de vida eterna para a minha e para a sua vida. A palavra do Senhor nessa noite vai nos falar do amor de Deus pela humanidade. A palavra do Senhor diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer pela humanidade, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amado, nessa noite eu quero falar sobre esse Salvador chamado Jesus Cristo. Jesus, Ele salva, Ele cura e Ele liberta o homem. Liberta o homem de quê? A palavra diz que o homem se encontrava perdido e o Filho do homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então o homem sem Jesus Cristo, ele está perdido. O homem sem Jesus Cristo, ele é escravo. O homem sem Jesus Cristo, ele está em trevas. Por isso Deus, ele enviou o Filho dele para morrer pela humanidade. Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O pecado é algo que leva o homem à condenação, leva o homem para ter uma condenação eterna. Mas Jesus, ele veio morrer para que eu e você tenhamos a vida eterna. E a palavra diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nessa noite eu quero falar para ti: não há vida eterna fora de Jesus. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Para nós obter a salvação, para nós obter a vida eterna, nós temos que crer em Jesus Cristo. Não tem como você querer viver uma vida eterna fora de Jesus Cristo, porque a palavra diz que fora de Cristo há uma condenação eterna. Há um lugar preparado, um lugar de condenação eterna. Mas em Cristo Jesus há uma salvação para a minha e para a sua alma. A palavra do Senhor vai dizer também no versículo 17: pois Deus mandou seu Filho para salvar o mundo e não para julgar o mundo. Então a missão de Jesus foi morrer pela humanidade para trazer a salvação para a humanidade. Jesus, ele não veio para condenar a humanidade. Jesus, ele não veio para lançar o homem para viver uma condenação. Não, o homem já encontra condenado sem Jesus. A palavra diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Para quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a salvação está em crer em Jesus Cristo. Eu não estou falando em crer em um homem, eu não estou falando em seguir a um homem, eu não estou falando que eu salvo. Não, quem tem a salvação unicamente é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O Filho de Deus que veio morrer como Cordeiro, e Ele levou sobre si, sobre Ele, o pecado da humanidade. Mas para obter a salvação, meu amado, nós temos que crer nesse nome. Nós temos que crer em Jesus Cristo. A palavra diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então o alívio está em crer em Jesus Cristo, se achegar a Jesus Cristo. E nessa noite eu quero falar para ti: há uma condenação para a alma do homem.
Há uma condenação para o homem, meu amado. E essa condenação está em não crer em Jesus Cristo. Essa condenação está em não aceitar o Filho de Deus. A palavra diz que ele veio para o que era seu e o seu não aceitaram. E a palavra diz que ele morreu pelo pecado do homem, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para justificar o pecado do homem. Então Jesus, a palavra diz que ele é o advogado fiel. Mas nós temos que crer, nós temos que dar ouvido, nós temos que confessar a Cristo. Porque o momento está chegando, meu amado. Jesus, ele está voltando. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. E nós temos visto sinais nos quatro cantos da terra. É a palavra de Deus se cumprindo. Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está vindo. Ele prometeu. Ele falou na sua palavra: se eu for preparar a morada, eu virei outra vez. E Jesus, ele está vindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Mas ai daquele que Jesus voltar e não estiver nesse caminho, que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então nessa noite há um caminho de salvação. Nessa noite eu quero falar que há um Salvador, há um libertador da minha e da sua alma, há um resgate para mim e para a sua alma. E esse resgate se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O momento está chegando, o tempo está passando. O momento está chegando e o tempo está passando. E para onde irá a nossa alma, meu querido? Nessa noite, você que tem conhecimento dessa palavra, está distante, olha para os sinais, que você vai enxergar, você vai entender que Jesus, ele está vindo. Então que nessa noite você possa se voltar ao Senhor Jesus, você possa se achegar a Ele, porque só Ele tem salvação e vida eterna. Seu Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu oro, te entrego esse setor, te entrego o setor QNR em tuas mãos, te entrego cada vida que está me ouvindo e vai me ouvir nessa mensagem. Pai, que vida venha ser liberta, venha ser curada, venha ser alcançada nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, manifesta a sua glória, Pai. Que vidas venham ser alcançadas, vidas venham ser libertas. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus, nessa noite, Ele abençoe a sua vida, Ele abençoe a sua casa, a sua família. E você dê crédito nessa palavra. Que você se achega ao Senhor Jesus, o Salvador da minha e da sua alma. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde.